Olá meus amigos, graça e paz, eu me chamo Bruno Moraes e estamos aqui no canal Conexão Stone Campbell para mais um vídeo explicativo sobre o nosso slogan: nenhum credo, só Cristo, nenhum livro, só a Bíblia, nenhuma lei, só o amor, nenhum nome, somente o bíblico. Nosso movimento, quando ele se iniciou, no início do século XIX, ele deu origem a vários grupos cristãos de diferentes denominações, de diferentes confissões. Um só grupo. Esses grupos deram origem a um só grupo. Um grupo que visou se comunicar pela via neotestamentária, pela via do próprio Cristo, olhando para Cristo, tendo Cristo como suficiente para a unidade de um corpo cristão, de uma cristandade que não estava ligada ou conectada ou interligada por credos e confissões feitas pelo homem, mas sim por crer no próprio Cristo, no Filho de Deus, no ungido, no Salvador, no Messias, naquele que era, que é e que há de vir, naquele que se esvaziou e não julgou por usurpação ser igual a Deus, mas se tornou pecado por nós. Aquele que levou sobre si as nossas dores, aquele que pelas suas pisaduras nós fomos sarados e o seu castigo nos trouxe a paz. O Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, aquele que veio e encarnou por intermédio da Virgem Maria, viveu, padeceu, morreu, ressuscitou, voltou ao Pai, de onde um dia virá para ressuscitar, para julgar vivos e mortos. Então esse Cristo é o credo da igreja cristã. Esse Cristo é o credo suficiente para a igreja neotestamentária. O próprio apóstolo Paulo disse: eu prego a Cristo e é esse crucificado. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O apóstolo Paulo não tinha uma série de confissões, declarações de fé escritas, porque a própria persona do Cristo, a própria cristologia impressa na vida dos apóstolos já era mais do que suficiente para que a igreja pudesse crer. E assim foi. O apóstolo Paulo escreve as suas cartas, todo o Novo Testamento é escrito, a história sobre Cristo é contada por 4 pontos de vista diferentes, os apóstolos vão tratando questões locais da igreja, vão trazendo os pontos importantes desse Cristo para nós, e assim nós não vemos necessidade de, hoje em dia, criarmos uma série de confissões, credos específicos, que venha de alguma forma chancelar ou atestar a fé cristã, uma vez que o Novo Testamento, a própria Bíblia Sagrada, o Antigo Testamento, já são mais do que suficientes para termos um credo no Cristo, no Filho de Deus, naquele descendente da mulher que iria esmagar a cabeça da serpente, mas teria o seu calcanhar picado. Então a cristologia, nosso movimento é muito importante. Então esse é o primeiro ponto dessa série de mensagens, de nenhum credo, somente Cristo. Infelizmente, hoje em dia nós temos várias igrejas e essas igrejas elas acabam organizando credos e confissões de acordo com as suas demandas históricas. Até acredito que foram as confissões e os credos necessários para durante um bom tempo da igreja. Mas chega um tempo que, com a maturidade das igrejas, nós podemos olhar para Cristo e dizer: vamos deixar um pouco de lado os nossos credos e confissões criados pelo homem, é bem verdade, muitos deles linkados à Bíblia, mas vamos deixar de lado isso daí e vamos ficar com o que a Bíblia fala. Vamos ficar com o credo que é Cristo.
né? Vamos falar onde a Bíblia fala, calar onde a Bíblia cala, ok? Então eu preparei aqui um pequeno material bíblico para que você possa ver na sua própria Bíblia. No livro de João, no capítulo 17, no versículo 21, diz assim: para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Nós temos que ser um em Cristo. João 17 é uma oração, a oração universal de Cristo, pedindo para que a sua igreja pudesse ser unida nele. Ele é a fonte principal do credo da igreja. Não é um homem, não é uma filosofia, não é uma série de confissões, não é uma série de catecismos, é o próprio Cristo. E ele pede essa união do seu povo nele, dos seus discípulos nele. Isso é muito importante. Infelizmente, lá no início do nosso movimento, foi visto rapidamente de que as denominações daquele período estavam contradizendo esta verdade, de sermos unidos em Cristo. O primeiro ponto principal do movimento de restauração Stone Campbell é justamente unir a igreja de Cristo em Cristo, convergir em Cristo, para que nós possamos ter uma igreja cristocêntrica e não credocêntrica ou confessional-cêntrica, né? Em cima de confissões e credos que são importantes. Eu até vou ler um texto sobre isso, esse vídeo vai ser o maior, os próximos terão em média de 10 minutos e esse vai passar um pouco. Mas nós vamos falar mais sobre isso. Nós não rechaçamos, nós não retiramos e dizemos que os credos são ruins. Os credos são importantes, os credos muitas vezes até são necessários, dependendo do seu período histórico, mas nós preferimos ficar somente com Cristo como nosso credo. Aquele credo que o diácono Felipe levou aquele eunuco no caminho à Etiópia, vindo de Jerusalém, a descer as águas do batismo e ter os seus pecados lavados pelo sangue de Jesus, crendo em Cristo. Naquele dia, ele não fez nenhum tipo de uma série de confissões e perguntas e respostas, nenhum tipo de coisa. Filipe simplesmente disse: se creres que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é lícito que você se torne um cristão. E aí ele disse que cria, Jesus Cristo era o Filho de Deus, eles desceram as águas, Filipe batizou o eunuco e seguiu a sua viagem para fazer parte de igreja local nenhuma, mas aquele batismo o atestou para fazer parte da igreja do corpo de Cristo espalhado pela terra. Ok? Vamos lá. O segundo versículo que eu quero trazer para vocês é justamente Efésios. O livro de Efésios, o apóstolo Paulo, no capítulo 1, a partir do versículo 9, diz assim: e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo tudo quanto existe. Esse é o mistério de Deus. Ele não quer as coisas desconectadas de Cristo. Cristo é que converge todas as coisas nele, e esse é o pleno mistério de Deus, ok? Então o propósito que estabeleceu em Cristo, versículo 9, pois é de fazer convergir em Cristo tudo quanto existe, todos os elementos que estão no céu, como os que estão na terra, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados, conforme o plano daquele que cria absolutamente tudo de acordo com o propósito da sua própria vontade. Então, Cristo é o elemento principal do cosmos, de toda a existência que Deus trouxe do nada para a existência. Deus criou do nada tudo. E o principal mistério de Deus, o principal eixo do pensamento da vontade de Deus é convergir todas as coisas no céu e na terra no seu Filho Jesus. Então veja como é importante termos o credo somente em Cristo. Então nem o credo somente Cristo é o nosso primeiro ponto do nosso slogan dessa pequena série aqui no Facebook, no YouTube, do
Conexão Stone Campbell ou da página Movimento de Restauração Stone Campbell no Facebook, ok? O uso dos credos é interessante que o Thomas Campbell, que é um dos patriarcas da nossa igreja, diz assim: quanto ao uso dos credos e confissões de fé, ainda que a nossos irmãos lhe pareça que nos opomos a eles, decidimos que dita oposição deve ser entendida somente quando esses credos se oponham à unidade da igreja. Veja a importância que nós damos à unidade da igreja, ao conter sentimentos que não estão expressamente revelados na palavra de Deus. Outra forma de, no uso desses credos, é tomá-los como instrumento de uma fé humana, ok? Implícita, ou opressão de débeis na herança de Deus. Enquanto os credos estiverem isentos dessas objeções, não teremos nada contra eles. É ao abuso e não ao uso inadequado, e não ao uso adequado desses documentos que nós nos opomos. Eu quero parar nessa frase aqui, é ao abuso e não ao uso adequado. Então, nós cremos que os credos e confissões, usados da maneira bíblica, usados da maneira responsável, para gerar unidade do corpo, eles são mais do que bem-vindos. Os credos e confissões usados para dividir o corpo de Cristo, nós não aceitamos, porque nós cremos que João 17, a unidade do corpo é algo supremo. O Senhor visa convergir as coisas em Cristo, fazer unir as coisas em Cristo, e isso também tem a ver com a sua igreja. O Isaac Errett, na sua Cristologia, né, também no nosso movimento, ele diz: entre nós o caráter divino e messiânico do Senhor Jesus é mais do que mero ponto doutrinal. É a verdade cêntrica do sistema cristão e, em um sentido importante, é o credo do cristianismo. Ou seja, o caráter divino e messiânico do Senhor Jesus não é somente um ponto doutrinal. Para nós é a verdade cêntrica do sistema cristão e é sim, de certa maneira, o credo do cristianismo. É esta a verdade particular, fundamental e menosprezo, da qual zelosamente vigiamos para que nada se faça. Ok? O grande fim com que trabalhamos pregando o Evangelho é o de persuadir os pecadores a amar, obedecer e confiar no Salvador divino Jesus Cristo, nosso Senhor, tendo por seguro que, estando os homens bem quanto a Cristo Jesus, este cuidará de que estejam bem quanto tudo mais. Então é interessante essa versão simplificada do Isaac Errett, dizendo: se nós colocamos em Cristo e depositamos em Cristo todas as nossas demandas, cremos que com certeza Ele irá resolver todo o resto para nós. E aí estamos falando sobre a vida cristã, sobre a comunhão da igreja, sobre a certeza da salvação, sobre a vida em Cristo, sobre vivermos em glória, recebemos um dia o corpo glorificado, vivemos eternamente com Deus, com nossos irmãos e com os anjos para sempre. Ok? Deixa eu ver. A excelência e dignidade divina do Senhor Jesus como Filho de Deus, a sua humanidade perfeita como Filho do homem, a sua autoridade e glória oficiais como Cristo, profeta, sacerdote, o Rei ungido, que nos instrui no caminho da vida, nos redime do pecado e da morte e que reina em todos nós, sobre nós, como de boa fé aceitamos a religião, sobre nós como soberano legítimo de nossa existência e árbitro de nossos destinos. Portanto, de boa fé aceitamos a religião sobrenatural que o Novo Testamento nos apresenta e abarca em suas revelações, que são as seguintes. Letra A encarnação do divino Verbo eterno na pessoa de Jesus de Nazaré. Letra B, a vida e ensinamentos do divino Senhor e Salvador Jesus Cristo ungido, por serem a manifestação mais elevada e completa que temos do caráter e dos fins divinos no que se relacionam à nossa raça pecaminosa e perdida, e por este fim de toda controvérsia tocante às questões da salvação e do dever e do destino. Letra C, da morte do Senhor com o caráter de oblação pelo pecado, a qual nos proporciona redenção mediante seu sangue, a saber, o perdão dos pecados. Letra D,
a ressurreição do Senhor dentre os mortos, com a qual aboliu a morte. Letra E, a morte e manifestou a clara luz da vida e imortalidade. Agora sim, letra E, sua ascensão aos céus, sua glorificação, onde vive para sempre, mediador entre Deus e o homem, grande sacerdote nosso que intercede pelos seus, rei nosso que dominará até ver subjugados todos os seus inimigos e cumpridos todos os propósitos sublimes do seu reinado mediador. Letra F final aqui do Isaac Garrett, nosso documento histórico, a autoridade suprema do Senhor Jesus, ok? Mais uma vez, o Isaac Garrett disse também no seu documento: confessamos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Filho do Deus vivo, e o proclamamos Senhor e Salvador do mundo, ok? James Garfield também, em um documento, citou como nós cremos sobre Cristo, diz: nós cremos em Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo, nosso Salvador. Nós temos a divindade de Cristo como a verdade fundamental, do sistema cristão. E aí quando você segue para... Quando você segue para o Novo Testamento mais uma vez, é Efésios capítulo 4, diz: há um só corpo, um só Espírito, da mesma forma que há só uma esperança, a qual fomos chamados a uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que está em todos, sobre todos e por meio de todos. Mais uma vez trazendo essa questão da unidade do corpo em Cristo e nas questões de Cristo, como um só Senhor. Efésios capítulo 4, ainda versículo 13 e 12, 13 vai dizer assim: até que nós alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade atingindo a medida e a estatura da plenitude de Cristo. Então veja que nenhum credo, só Cristo é uma boa frase para a igreja. O nosso principal teólogo do nosso movimento, nosso irmão Alexander Campbell, diz: então falem os oráculos divinos da suprema deidade e excelência do autor e perfeccionista do sistema cristão. Por ele e para ele todas as coisas foram criadas e feitas. E ele é antes de tudo. Ok? Antes de tudo, de todas as coisas. E por ele todas as coisas passaram a existir. Mas ele se fez carne. Quem? Aquele que existia antes do universo, cujo mistério, o misterioso, sublime e gloriosa, o mistério sublime e glorioso traz a designação que era a palavra de Deus, a vida em carne. Antes do sistema cristão, antes da relação do Pai, Filho e Espírito Santo, começou a ser posto a natureza divina, era a própria palavra. Sua natureza divina era ser a própria palavra de Deus. Nome maravilhoso, relação íntima entre Deus. Nós cremos na profundidade e na vida eterna, desde sempre e para sempre, do Filho de Deus, Jesus Cristo. A palavra foi com Deus, era com Deus, a palavra era desde o início com Deus, se tornou carne, habitou entre nós, e aqui ele cita João capítulo 1. Ok? Gente, está tarde, já vamos quase 20 minutos, eu vou parar por aqui, mas lendo essas questões aqui já dá para notar a importância de que nós temos para Cristo e que nós cremos que Ele é o Verbo, Ele é o Filho de Deus, e nós não abrimos mão de ter somente Jesus como nosso credo. Então, dessa série, nenhum credo, só Cristo, nenhum livro, só a Bíblia, nenhuma lei, só o amor, nenhum outro nome, somente o divino. Nós cremos que Cristo é o credo da igreja. Que Deus te abençoe e a gente se vê no próximo Conexão Stone Campbell. Um abraço.